Olá, você telespectador da Rede Sim de televisão em todo o estado do Espírito Santo. Estamos iniciando mais um programa, mais um projeto na grade de programação da TV Sim. Mentes ao Avesso, um programa que promete trazer excelentes temáticas para você acompanhar aqui. E eu estou aqui com a apresentadora do programa. Nesse início, eu estou aqui como anfitrião aqui na TV Sim. Vou conversar com ela, a apresentadora Jaque. Jaque, como vai? Tudo bem? Prazer tê-la conosco. Cláudio, prazer é todo meu. Estou aqui de penetra no seu programa. Não, né? eu estou vendo isso. A gente é convidada a fazer um programa, entra o programa na grade. Verdade. E a gente já começa perdendo o programa. Começa ao avesso, né? Não, já começa ao avesso e já começa perdendo, porque colocam o apresentador mais famoso do Espírito Santo, para fazer o programa de estreia, e eu pergunto assim, tá ao avesso ou tá perdido? Perdeu, né? Perdeu, porque eu não tenho condições. Não teve jeito. Bom, Jaque, nesse primeiro Prazer bloco... enorme. Muito obrigada. Ser entrevistada por você é uma honra. E quero, de cara, agradecer ao convite de estar aqui, fazer parte desse time maravilhoso, ao Giovanni Rodigueri, diretor-geral da emissora, da Rede Sim de Comunicação, e ao Rui Baromeu, diretor-presidente do grupo. De verdade, eu estou me sentindo muito feliz com esse projeto e de ter escolhido o Estado do Espírito Santo para receber esse projeto. E eu não estava errada, porque eu fui recebida de braços mega abertos. Então, isso é maravilhoso. O único ponto, volto a já fazer a minha... Estou pleiteando já, é ter isso aqui. Ó. Eu acho que eu tenho que reclamar com a direção já. Já estou perdendo para você, Cláudio. Ter você é reclamação. Mas eu estou aqui só no primeiro bloco, né, Jaque? Porque a partir do segundo bloco, a nossa apresentadora vai ter o seu primeiro convidado aqui, né? E você vai poder conferir um pouco mais desse programa. Jaque, fala um pouquinho de você, a sua origem, quem é a Jaque? Então, eu sou uma carioca, nascida em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, com esse sotaque simpático, é difícil não saber se é carioca. Esse sotaque, né? Tenho as minhas relações com o estado do Espírito Santo, tenho uma irmã que mora em Vitória, tinha uma tia que morava em Guarapari, faleceu há 7 anos. Tenho muita simpatia pelos capixabas. Eu sou, então, uma publicitária que tem uma forte veia na área de economia. Sempre tive meu momento profissional, que sempre ocupou praticamente 90% do meu tempo. Sou muito ligada ao meu trabalho, gosto muito de trabalhar, sou muito focada. Gosto de projetos ousados, gosto de projetos que sempre estejam ligados a melhorar a vida do ser humano. Olha que legal. Né? Sejam eles na área financeira, onde eu atuo com muito apreço, porque eu acho que os resultados financeiros, eles não têm, ao contrário do que a maioria dos colegas pensam, eles não têm somente resultado financeiro, ele tem resultado na qualidade de vida. Pode mudar a vida das pessoas, né? Mudam completamente, né? Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, eu tenho uma formação na área de finanças lá, e fui ligada ao Grupo Globo durante muitos anos, onde eu me desliguei somente há 2 anos, eu fui diretora de operações durante grande parte da minha vida lá, comecei do zero, né? Eu comecei como câmera. Olha só. Na época em que se fazia prova, em que se tinha aula. Tinha os testes e tudo. Tinha os testes, não comecei a minha carreira lá por indicação, por nada. Foi passo a passo, passei por todas as áreas, né? E, paralelo, eu sempre tive a minha empresa. A minha empresa sempre foi uma empresa de consultoria, mas não essa consultoria de ali dar uma receita e ir embora. Não, é uma empresa de estratégia, de planejamento, onde são pessoas que estudam muito e vão dentro da sua estrutura organizacional e fazem a coisa acontecer. Eu não faço receita e digo tchau, Cláudio, não. Então, a gente tem sempre uma sensibilidade muito forte ao olhar o problema do outro, né? Então, foi isso que sempre me moveu. Tenho uma formação em gestão de pessoas, na COPEAD, na UFRJ, no Rio de Janeiro, e fui para Madrid para fazer uma especialização ainda mais profunda na gestão de pessoas e executivos de alta performance. Por quê? Eu sempre percebi o seguinte, a gestão, infelizmente, no Brasil, ela é muito rasa, porque as pessoas são muito individualistas, né? Grande parte. O gestor, ele quer crescer. Só que ele não entende, eu sempre bati muito nessa tecla, que você tem que crescer pensando que com você todos precisam desenvolver.
Se você não tem uma equipe que se desenvolve, você não vai ter o seu crescimento, porque carreira solo é se você é músico, se você é violonista, se você é pianista, né? E mesmo assim, Depende você precisa de uma ajuda. Então, não existe uma orquestra de um. E gestão é orquestra. Entendi. Então, eu sempre tive esse olhar para, vamos fazer as coisas acontecerem. E o Mentes é muito isso. Você pega uma pessoa, quem é o Cláudio hoje? O Cláudio é o maior apresentador do Espírito Santo. Mas como ele chegou até aqui? Vamos conhecer um pouco desse backstage, esse bastidor da vida do Cláudio. A mente ao avesso, a história de vida dele. Ele pequenininho, era onde que ele morava? Quem eram os pais? Quem eram os irmãos? Como que ele chegou? Que legado que ele vai deixar? É a Faculdade de Comunicação de Linhares. Será que esses alunos já viram o Cláudio atuando? O que eles pensam em relação ao Cláudio? Então, a história do Mentes ao Avesso veio justamente para criar, despertar esse interesse, para que a gente faça, essa juventude que está aí, ter interesse em estudar, em trabalhar, em fazer melhor a cada dia. Porque a gente está precisando de mão de obra qualificada. Exatamente. A gente está precisando de pessoas que tenham interesse em fazer os seus papéis cada vez melhor. Porque a gente hoje tem dificuldade em contratar pessoas, eu não estou falando de Linhares, não. Exato. Eu estou falando de Rio e São Paulo. Porque senão dá aquela sensação de a gente está falando de interior. Não vamos depreciar o interior porque ele é interior, não. Estamos bem globalizados hoje, Eu estou falando tá de mundo, eu estou falando que as pessoas estão gerando um desinteresse. Ah, não, mas é por causa da pandemia. Não, não tem a pandemia também inserida nesse contexto. Agora, essas histórias de vida, elas impactam diretamente na vida das outras pessoas. Total. Né? Total. Porque se eu não faço o meu papel bem feito, você não vai fazer o seu bem feito. Porque, de novo, é uma corrente. Isso aqui é um efeito dominó. Um vai empurrando o outro para o bem ou para o mal. Para o bem feito ou para o mal feito. Então, a proposta do Mentes não é ser um programa sério, não. Eu estou te dando aqui um briefing. Lógico, o briefing, ele não tem a pegada de... Como que eu vou te contar como que é o programa? Só vendo o programa Só mesmo, vendo né? o programa, né? E cada entrevistado, ele tem uma história. Exato. E cada história te leva para uma direção. E é interessante como as histórias de vida, elas nos motivam também. E nos inspiram, né? Totalmente. E a ideia é essa mesmo. A ideia é inspirar, é trazer motivação e falar o seguinte, daqui de Linhares, dali de São Mateus, ali de Vitória, ali de Vila Velha, não importa, é estado do Espírito Santo. Quais são as pessoas que nos inspiraram, que nos inspiram, e a gente mostrar esses talentos para que cada dia que passa a gente possa olhar um outro do nosso lado e fale, nossa, que orgulho de ter essa pessoa aqui. Trajetória de vida, exatamente, né? É isso. É empatia. Jaque, como é que foi a escolha pelo Espírito Santo? Como é que esse projeto chegou até você? Como é que foi isso? Chegou o seguinte, eu tenho uma irmã que mora, como eu falei, em Vitória. Em outubro do ano passado, eu recebi um convite para fazer a campanha Outubro Rosa do Hospital Rio Doce. Câncer de mama, Câncer né? de mama. Câncer de mama. E aí vim para o Hospital Rio Doce e fiquei encantada pelo Hospital Rio Doce. Foi a primeira vez na minha vida que eu entrei no hospital e não senti cheiro de hospital. Não consigo nem te explicar o que é isso. Eu falei, gente, que hospital é esse que não tem cheiro de hospital? Tudo organizado, tudo limpo, as pessoas sorrindo. E aí eu fui meio que contaminada por aquilo. E aí vim com a minha equipe, a gente veio fazer a campanha. A campanha era para ser uma campanha pequena, moderada, mas todo mundo foi se contaminando. Aí eu brinco com a diretoria do hospital e falo, a gente veio para fazer uma campanha pequena e a gente fez uma campanha maior do que o Criança Esperança, porque foi maior do que Criança Esperança realmente, porque naquele ano, ano passado, a campanha do Criança Esperança foi muito pequena. A pandemia, né? E a gente fez o negócio sem timidez alguma. A gente fez, teve uma adesão grande de muitos colegas artistas da TV Globo. As pessoas abraçaram a ideia. E aquilo foi me motivando. E quando eu pensava que tinha acabado, eu pegava o telefone e ligava para mais um, e ligava para mais um, ligava para mais um. Mobilizando mesmo, foi uma coisa que mobilizou realmente todo mundo. Mas o que mais me encantou e que deixou emocionada mesmo foi o retorno de olhar para aquelas pacientes e fazer a vida delas transformar por um momento. A gente trouxe figurino, a gente trouxe maquiador, a gente trouxe uma equipe inteira e a gente transformou por um dia a vida delas. A gente mexeu com a autoestima, a gente fez elas acreditarem e elas acreditaram
que a gente acreditava na vida delas. Então, como que deve ser para um paciente? Alguns eram terminais, alguns Outros tinham não. 6 meses de vida, Diagnóstico precoce. alguns... Enfim, para eles tinha vida. E essa vida não tinha tempo, era vida. Interessante que por trás daquele diagnóstico tem uma história, uma pessoa, uma história de vida. E aí a gente ficou ali fazendo depoimentos, eles contando a história. Para você ter uma ideia, os artistas que participaram fizeram questão de assistir a todos os vídeos de depoimentos. E ficaram todos muito emocionados. E aí, a partir disso, tudo tinha correlação com mente. E eu fiquei com mentes, eu falei, eu quero fazer um projeto que possa fazer bem ao próximo. Que quando você senta aqui e conta a sua história, eu tenho certeza que a sua história impacta positivamente na vida de alguém. Não tenho dúvida, é verdade. E a gente precisa de leveza, porque hoje em dia, ontem eu estava conversando com o Giovanni, o diretor da casa, sobre isso, né? Como que a televisão brasileira modificou. Hoje a gente pode conversar com essa descontração. Antigamente, televisão era aquele negócio que a gente jamais poderia assumir que tem um papel aqui, que é a minha cola. Aquela coisa rígida, eu estou né? com uma opção de cola aqui. Né? E a gente tem que assumir, porque a gente não é um computador, nós somos humanos, seres né? humanos. Seres humanos. A gente não é obrigado a dizer para o público que está em casa que nós somos tão excepcionais, capazes de decorar vários textos. Tudo uma mentira. A gente é de carne e osso, entendeu? Tem que ter a colinha. Não tem A televisão, ela é o quê? É um meio de comunicação que leva a informação de forma natural para as pessoas. Então, é isso que tem que se assumir, né? Olha que legal. A gente não precisa dizer e contar mentira. A gente está aqui, né? É a velha história do Cid Moreira. O Cid Moreira ia apresentar lá o telejornal, que a gente ficou com essa lenda, e o Sérgio Chapelin. Ele ia, Jaque, de pijama? Não, gente, ele não ia de pijama, mas ele ia de moletom? É bem provável. Ele ia de moletom. Pronto. Então, assim, já que tem cola aqui, tem cola, ó. Vamos Tem dizer que tem cola, cola. várias anotações, a gente realmente é de carne e osso, a gente tem as coisas que a gente não lembra, faz parte da vida. A gente é assim. Então, Mentes é um programa que a gente quer dar oportunidade das pessoas poderem dizer o que eles vieram fazer no mundo, gente. A gente não é robô. A gente quer dizer o seguinte, eu cheguei até aqui com muito esforço, com muito sacrifício, e a gente é um ser vivo. Ponto. É isso. Para a gente poder inspirar os outros, para que a gente possa fazer essa humanidade ser um pouco melhor do que está. Melhorar o que está aí, né? As pessoas não estão legais, as pessoas estão... Eu digo, eu tenho uma formação internacional e eu não gosto de... Eu fico não muito à vontade em falar do meu currículo, porque eu não gosto de gente snob. Eu venho de uma escola, né? A minha empresa não era uma empresa... As organizações Globo, infelizmente, alguns colegas são muito snobs e eu tenho pavor a colegas não leva snobs. lugar algum, né? Não leva lugar Então, algum. eu tenho uma dificuldade enorme de falar do meu currículo. Mas né? às vezes tem que falar. Mas já, às vezes desse você tem que talento. falar, cara. Gente, e essa vai ser a tônica do programa. Vai ser a já. tônica do programa. Contar histórias. Então, né? eu quero o Exemplos. seguinte, deixar minha participação, deixar minha colaboração, para que eu possa contribuir para que as mentes possam ser mais naturais, que as pessoas possam ser mais elas. É Mentes ao avesso. Ao avesso. Deixa você ser quem você é, cara. Senta aqui comigo e seja você. Que maravilha. Tá bom? Jaque, obrigado por me permitir estar aqui nesse seu primeiro programa. Imagina, para mim é um prazer. Te dando as boas-vindas. E ser recebida por você, para mim, é uma honra. E eu tenho alegria, certeza honra pra mim. que o Capixaba agora vai me receber ainda melhor do que iria me receber. Tá joia, bem-vinda à nossa Muito casa. obrigada. Tá, Jaque? Então, a partir de Muito agora, esse obrigada. programa é em alto nível. Nós vamos para o primeiro intervalo, né? Daqui a pouco a Jaque, então, assume o seu posto aqui como apresentadora, recebendo a primeira convidada de hoje. Né? Isso, obrigada. Prazer. Prazer, meu. Vamos para um rápido intervalo. O Mentes ao Avesso volta já já. A partir de hoje,
Todas as semanas teremos um encontro que promete fazer nossas mentes virarem ao avesso. Hoje, o programa de estreia, primeiro bloco, tive a honra de ser entrevistada pelo Cláudio, esse monstro da comunicação aqui no Espírito Santo. Fiquei muito lisonjeada e vou ficar ainda mais feliz agora com a minha convidada de programa de estreia, que é Maria de Fátima. Quem é Maria de Fátima? Maria de Fátima, essa figura muito querida, o estado inteiro a conhece, mas só para explicar para vocês, o que é o Mentes ao Avesso? É um programa que vai trazer para vocês toda semana uma pessoa que tem uma relevância, um significado muito particular, muito próprio na sociedade capixaba. É um programa que a gente vai descobrindo quem é essa pessoa ao longo dos blocos. No primeiro bloco a gente vai conversando, vai falando sobre a infância, vai falando sobre a adolescência, vai falando sobre a família, né? Quem eram os irmãos, como era pai e mãe, quais eram os sonhos dessas crianças, dos irmãos, o sonho dessa pessoa que está aqui do meu lado, quando era criança. No segundo bloco, a fase mais adolescente, assim vai evoluindo. Lá quase no finalzinho do terceiro bloco, para o último bloco, a gente chega na atualidade. Quem é essa pessoa hoje, o que ela tem feito de diferente na vida da sociedade onde ela está inserida. E assim, com certeza, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer deixar um legado para essa sociedade. Como eu falei com o Cláudio no primeiro bloco, o que eu tenho percebido? As pessoas estão muito distantes, as pessoas estão muito frias, as pessoas estão muito individualistas. A proposta do Mentes ao Avesso é fazer as pessoas ficarem mais próximas, né? Então vamos dar logo uma boa tarde, porque senão fica o programa da apresentadora. A apresentadora fala mais do que os convidados. Ao meu lado, Maria de Fátima. Maria de Fátima, muito obrigada por ter vindo, uma honra ter você do meu lado. Você sabe que eu sou sua fã incondicional. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Me diz, quem é Maria de Fátima? Bom, antes de falar quem é Maria de Fátima, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui. Me sinto extremamente lisonjeada por participar desse programa. A Maria de Fátima é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa que vem de uma família muito simples, mas que galgou alguns degraus na vida e que tem uma família linda, que ela é apaixonada, que ela vive por essa família, e um trabalho que ela dedica, assim, o Você já está falando do teu momento presente. Sim, mas eu acho que para mostrar que a hora que eu falar do meu passado, as pessoas têm condições de chegar aonde eu cheguei. Isso eu não tenho dúvida. Entendeu? É só olhar esse teu sorriso, esse seu olhar. E para quem conhece você, eu tive a oportunidade já de ter algumas conversas com você. Você passa tanto, mas assim, você nos inspira tanto, que quem conhece um pouco da tua história, do teu passado, olha para você e fala, essa mulher é uma mulher que realiza. Então conta para quem está em casa, como que você surgiu nesse mundo, de onde você veio, nasceu onde, filha de quem, quantos irmãos. Divide essa vida aí com a gente, Fátima. Olha só, eu venho do interior de Colatina, um local chamado Novo Brasil. Isso que consta na minha certidão, tá? Mas muito pequena, nós fomos para Rio Bananal. Eu sou de uma família de oito pessoas, né? 8 irmãos, na realidade 7 irmãos, eu e mais 7, nós somos em 8. Eu sou a penúltima da família. A minha irmã, que é a mais velha, casou muito cedo, então eu fui criada junto com 6 homens, desculpa, e todo mundo casou, eu fiquei sozinha com a minha mãe. Quando eu tive 15 anos, meu pai faleceu, e aí meu pai era agricultor, muito simples, minha mãe era costureira, e que na máquina de costura ela conseguia fazer o sustento da família. E eu acho que isso daí me inspirou muito. Pelo que eu entendi, então, todos saíram e ficou você e sua mãe.
Sim, quando meu pai faleceu, logo em seguida, meus irmãos todos foram casando, né? Aliás, eles começaram a casar antes disso, mas com 15 anos eu estava sozinha com a minha mãe. E o que você pensava nessa época? Eu lia muito, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu sonhava conhecer o mundo. Esse era meu projeto de vida. Só que a coisa foi fluindo, eu virei arrimo de família, né? Porque eu tinha que cuidar da minha mãe e sonhava em fazer psicologia, mas para fazer psicologia eu tinha que ir para Vitória, minha mãe não podia ficar sozinha. E aí eu fui buscando as oportunidades, fui para Colatina, fiz um curso de Direito, mas aí já trabalhava na empresa que eu trabalho até hoje e fui trabalhando, indo para Colatina todos os dias. E aí você nessa época tinha quantos anos? Colatina, aí eu já tinha atingido meus 20 anos, porque na primeira vez que eu fiz o vestibular, eu não tive condições de pagar a faculdade. Aí tive que não fazer a matrícula, aí no outro ano eu já consegui uma bolsa e aí a coisa foi fluindo. E curioso, porque você disse, eu sonhava, eu tive um sonho, eu tinha um sonho. O slogan do nosso programa é quem não sonha não realiza. Porque a vida é feita de sonhos. Mas né? eu sempre sonhei muito. E eu tive uma trajetória que me deixou sempre muito feliz. Mesmo eu não fazendo aquilo que eu sonhei, mas eu passava a gostar daquilo que eu estava fazendo. E eu passava a amar aquilo que eu estava fazendo. E o que você sonhava que você não fez? Eu acho que rodar o mundo. Mas conheço o mundo através... na minha época era Atlas, né? Não tinha Não as tinha o condições Google, né? que tem hoje, né? Não tem o Google. Sim. Mas eu passei a conhecer o mundo através dos Atlas. E isso foi muito interessante. Quando os meus filhos estudavam, e aí estavam na aula de geografia e capital de não sei o quê. Aí tá lá, a mãe falava, "Pô, mãe, você sabe tudo?" Eu falei, não, é só decorar o Atlas, o mapa mundi. Era diferente. Isso é um ponto interessante. Se você tivesse que fazer uma comparação, você que é mãe de quantos filhos? Eu tenho dois. Se você tivesse que fazer uma comparação. Meninos não. Um jovem lindo chamado Nicola, uma jovem maravilhosa, linda, chamada Marina. Então segura aí, segura São aí. meus pilares. Seus tesouros, né? Pelo que eu já vi, pela emoção aí, são tesouros. Se você tivesse que comparar, né? Na sua época, quando você diz que você estudava com Atlas, a dificuldade que você teve, ser arrimo de família, seus sonhos que você nunca deixou de tê-los, mas a dificuldade que você tinha na ocasião, né? E hoje, a facilidade que você vê que os jovens têm, o que mudou? Por que a vida está dessa forma? Eu fico triste porque eu vejo que os jovens não aproveitam as ferramentas que eles têm nas mãos hoje. Mas você acha que é o excesso? Acredito que sim, mas sei lá. Eu acho que talvez falta incentivo, sabe? Acho que essa galera tinha que ser um pouco mais sacudida, sabe? Mostrar o que tem o mundo. A internet está aí, mas às vezes o jovem não aproveita o que de bom a internet está oferecendo. Porque olha que loucura, a gente tem o excesso e falta incentivo. Então, na minha opinião, falta uma orientação. Com certeza. Porque eles ficam perdidos, porque eu vejo tanto jovem, eu faço muita palestra para jovem. Quando eu saio, termina, vou embora, eles querem se despedir de mim, querem beijo, querem abraço, eles querem beijo e querem abraço. Aí eu falo, eles estão carentes. Por quê? O que está faltando hoje? Não estou aqui crucificando o pai nem a mãe, porque o pai e a mãe também estão carentes. As pessoas não se tocam mais, as pessoas não é por causa da pandemia.
Antes da pandemia, era o mesmo cenário. As pessoas estão distanciadas, as pessoas esqueceram que o obrigado existe, que eu te amo existe, Sim. que eu estou com saudade de você. Esse WhatsApp, eu tenho vontade, às vezes, de escrever uma mensagem padrão. E esqueçam que o WhatsApp existe no meu caso, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero que você me ligue no dia do meu aniversário. Você não gosta de ouvir uma ligação? Com certeza. Aquela mensagem que parece padrão. Muito Ó, fria. Fátima, querida, tudo de bom para você no seu aniversário. Que coisa mais antipática. Às vezes um texto imenso, sabe? Por que as pessoas não ligam? Né? Por que as pessoas não vão de chinelo até a sua casa, tocam a campainha lá, o interfone, e não falam, Fátima, vem trazer esse bolinho aqui de milho para você? Eu acho que é muito mais fofo, né? Com certeza. Eu acho que está faltando justamente isso. E aí a Fátima cresceu, saiu lá de Bananal, veio para Linhares. Cheguei aqui aos 11 anos. Eu tive uma adolescência muito restrita, muito focada nos livros, em casa, com muito poucos amigos. Você e sua mãe. Eu e minha mãe. Eu tive... as minhas amizades eram amizades de fazer piquenique, sabe? Era amizade de ir ao cinema raramente, né? Porque as condições também não eram favoráveis. Mas aos 17 anos eu prestei concurso público e aos 18 anos eu fui chamada e comecei a trabalhar sendo atendente de uma unidade de saúde. Eu acho que isso me fez uma pessoa muito melhor do que eu era, porque eu passei a ver as necessidades das pessoas. Então vamos combinar o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial e na volta, Maria de Fátima vai contar para a gente mais sobre a vida dela. A gente volta rapidinho. Segura aí, não vai embora, peraí. E voltamos com Mentes ao Avesso, com essa mulher irreverente, essa mulher inteligente. A entrevista de hoje com Fátima Biancardi. Eu já posso quase chamá-la de amiga, porque é a pessoa com quem eu conversei ontem o dia inteiro quase, tirando todas as informações para a gente conseguir fazer essa entrevista maravilhosa. E com certeza vocês vão saber tudo da vida dela, tudo que pode ser revelado, lógico, mas que vocês vão se inspirar muito, porque Fátima Biancardi é uma pessoa que a gente precisa ouvir as histórias para que a gente possa se inspirar. Fátima, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a sua vinda para Linhares aos 17 anos e o início da sua carreira, o início da sua vida profissional. Conta pra gente, como é que foi isso? Aos 17 anos, né, eu passei no concurso público, como eu falei. Eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde, mas eu queria dizer que antes disso eu cheguei em Linhares aos 11 anos, né? E estudei em escola pública, e a escola pública, ela me deu know-how para prestar um concurso e passar. Então eu acho assim, a gente tinha uma boa educação. E esse concurso foi para qual área? Para ser atendente de unidade de saúde. Olha! Sabe? E para mim foi um desafio muito grande, porque trabalhando numa unidade de saúde, eu passei a conviver com gente, e gente muito simples, muito pobre, sabe? Eu comecei a enxergar deixa eu te interromper. A carência das pessoas. Vamos fazer um parênteses aqui, porque é importante a gente frisar isso. Fátima vem para Linhares, faz um concurso para ser atendente na área da saúde, porque, além disso, ela gosta de lidar com pessoas, gosta de lidar com gente. É só para a gente marcando esses pontos importantes, para quando vocês descobrirem onde e quem a Fátima é hoje, para vocês perceberem quanta diferença faz quando vocês
sonham, quando vocês têm humildade, quando vocês traçam um destino profissional para a vida de vocês, mas com o pé no chão, sem arrogância. De novo, eu repito isso porque é importante. Sem arrogância, sabendo o que vocês querem para a vida de vocês. Desculpa te interromper, mas isso são qualidades que a gente precisa enfatizar muito, porque são qualidades que fazem a diferença para o mundo. As pessoas têm que perceber isso. Eu acho que tem duas coisas bacanas na minha história que eu nunca esqueci. Trabalhando numa unidade de saúde, eu fiquei lá há 3 anos. No próximo do 3º ano, eu fui convidada para... Eu trabalhava 6 horas, né? Eu pegava o ônibus 5h30 da manhã, 6 horas eu abria a unidade de saúde e trabalhava até o meio-dia. Enquanto eu fazia o 2º grau, eu corria direto para o colégio. Depois, eu fui convidada para fazer a parte da tarde numa instituição. E o bacana é que o provedor dessa instituição era o meu chefe no centro de saúde. O nome dele é Dr. Lofego, uma pessoa que me ajudou muito e eu cresci muito sob as orientações dele. Aí, um dia eu cheguei para ele e falei assim, doutor, eu quero minha exoneração. Você está maluca? Você é concursada. Isso aqui é para a vida toda. Eu olhei assim e falei, doutor, aqui dentro tem gente que está aqui a vida toda. E eu não quero ser igual. Pessoas que pararam no tempo e no espaço. Aí... Ele, com muito custo, eu fiz a minha carta de exoneração e ele entregou. Aí ele virou e falou assim, mas você pode, não dá certo na empresa que... porque nas empresas você corre o risco de ser demitido, né? Eu falei, eu quero correr esse risco, porque eu sei que eu tenho competência para ir mais além do que ficar aqui. E nessa época, como eu já tinha alguma, assim... uma desenvoltura mais, ele me tirou da parte de atendente e colocou na secretaria. Mas eu convivia com um colega que ele tinha feito o curso de Direito e estava lá, parado, sabe? E aquilo me dava uma angústia. Eu falei, não, eu não quero ser essa pessoa quando eu chegar na minha fase, assim, adulta, né? Madura. Uhum. E saltei fora, fui trabalhar com carteira assinada. E daí eu fui fazer faculdade, passei um bom tempo fazendo tudo nessa empresa e com isso eu passei a conhecer tudo, desde RH, financeiro, compras, porque era tudo concentrado numa pessoa, numa secretaria. Uhum. Nós tínhamos poucos profissionais, a empresa estava começando assim, ela tinha 6 anos que estava no mercado. E aí a história continua, eu me formei em Direito. Quando eu me formei em Direito, o provedor que assumiu a entidade falou, gostaria que você assumisse a direção da entidade. Eu falei, eu não tenho capacitação para isso. Eu sempre fui muito pé no chão, mas muito sensata, sabe? Eu não pego aquilo que eu não sei. E aí é nessa fase que entra fase que entra a minha especialização em São Paulo, no São Camilo. Foram 2 anos estudando, não fiquei lá o tempo todo, porque era uma especialização. Nós ficávamos 15 dias em São Paulo, voltávamos, trabalhávamos 15 dias, e fazia os trabalhos, e nesses 2 anos foi essa a minha rotina. Mas eu consegui meu certificado de especialização em administração hospitalar, e eu tenho muito orgulho disso. Então, aí a gente já está falando da menina que saiu lá de Bananal, veio com a mãe aos 11 anos. Com a família toda. Com a mãe, com a família toda? Com a família toda. Aos 11 anos para Linhares, estudando em escola pública, nunca perdeu o sonho, não. Se formou em Direito, foi para São Paulo, fez uma especialização em administração hospitalar no São Camilo. Sim. Depois fez um MBA. Sim. Depois entrou na vida, porque eu já pesquisei a sua vida,
entrou para a vida política e foi ser secretária de saúde do município de Linhares por 2 vezes. Sim. Né? Depois, não satisfeita, inquieta, sempre em busca de resultados melhores, em contribuir para que o resultado final no coletivo fosse melhor. Teve uma participação também no sindicato dos hospitais. Sim. E aí, durante a minha trajetória na saúde, eu sempre estive envolvida, assim, não na linha de frente, mas na diretoria do sindicato dos hospitais, na federação dos hospitais, na associação dos hospitais. A gente tinha um grupo de profissionais de liderança de hospitais no estado e era muito coeso. Interessante que esse pessoal ainda está aí na ativa, sabe? E é muito bacana a gente continuar atuando, encontrando com essas pessoas. Sim. E eu ouvindo também as histórias e o desenrolar da vida profissional de todo mundo. E você sabe que você é uma referência para milhares de pessoas, para centenas de profissionais da área da saúde. Tanto que você foi motivo, né, unanimidade para que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo lhe desse a maior honraria, que é a Medalha Maria Ortiz. Pois né? Isso não é para qualquer um, né? É para quem pode. Eu fui indicada por uma deputada daqui de Linhares, a quem eu agradeço muito, a Eliane Dadalto, e o meu nome passou lá eu não sei se é numa banca, o que é, e eu fui agraciada com essa medalha. E assim, o que acontece? Agora deixa eu sair um pouco do papel de apresentadora e me colocar no papel de uma pessoa que lhe conheceu quando estive aqui em outubro fazendo o Outubro Rosa, né? Eu até conversei com o Cláudio no primeiro bloco falando sobre isso. Quando eu entrei no hospital, onde você é diretora, e observei o sorriso no rosto dos funcionários, dos colaboradores, né? Hoje em dia a gente não tem funcionário quando tem uma gestora como você. Vi o sorriso, eu fiquei procurando o cheiro de hospital. E lembra que eu comentei isso com você, eu falei, sim, Fátima, esse hospital não cheira o hospital. E aí você me deu uma aula, você disse, não tem cheiro de hospital porque eu uso os produtos e eu nem sequer sabia que existia isso. Aí você me deu uma aula. E o teu cuidado, você saber o que era servido, que horas, em qual quarto, em qual enfermaria, o que era no CTI, você sabe tudo que acontece dentro daquele hospital. Isso significa que você, na realidade, você é uma gestora que sabe o que está acontecendo. E é o que falta nas empresas hoje. Gerir não é simplesmente estar ali em determinado tempo de... Sim, para cumprir uma carga horária. Não, é se envolver, se engajar, é estar fazendo parte de uma equipe, de um contexto, de um projeto. E é o que você faz com excelência. Né? Obrigada. E quando eu chego nessa cidade, vou falar novamente, porque eu brinco com todo mundo em relação a isso. Dizer que conhece Fátima Biancardi é uma abertura de portas, as pessoas te respeitam. Né? Te respeitam. É tipo, você entra na padaria e diz, esqueci a carteira. Mas você está onde? Não, eu estou na casa da Fátima Biancardi. Então, é muito, muito legal. Então, receber você aqui no meu programa de estreia foi uma honra, está sendo uma honra. Espero receber você diversas outras vezes aqui. Essa casa, a Rede Sim, independente do Mentes Avesso, você sabe que você já tem portas abertas e agora, mais do que nunca, Mentes ao Avesso, um canal nosso de comunicação, onde você vai poder vir a hora que você quiser para a gente poder falar sobre todas as novidades do Hospital Rio Doce e de seus projetos. Eu que agradeço, Jaque, porque o Hospital Rio Doce, a gente vê assim, a gente tem que administrar não só o que o papel da administração diz, a cobrança, você tem que botar o coração. Sim. Gerir pessoas dentro de um hospital
é você treiná-las, é você dar condição delas fazerem, desenvolver o trabalho delas com amor. É você passar amor para que eles entendam que o trabalho que eles fazem não é simplesmente chegar de manhã, bater o ponto e sair no final do dia. Eles deixam um legado lá dentro. E é isso que você no próximo bloco vai falar. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta, Fátima Biancardi vai falar sobre esse legado que a equipe dela tem que deixar para que as próximas gerações que vão estar no Hospital Rio Doce possam ter como experiência para as próximas gerações. Até lá. Estamos de volta com o nosso Mentes ao Avesso e a convidada de hoje, mais do que especial, nossa queridíssima Fátima Biancardi. Fátima Biancardi, no bloco passado falávamos de deixar um legado. A sua equipe... Eu acredito que a minha equipe tem a minha cara. Eu acredito muito que o gestor, ele inspira. E sem falsa modéstia, eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de dar bom dia. Eu fui criada numa família muito simples, mas com muita educação. Então, eu acho que essas coisas, educação é uma coisa que eu cobro, que eu exijo, sabe? Eu tenho um jeito de trabalhar não muito impositivo, mas cobrando de uma forma tranquila. Eu boto a mão no ombro e falo, estou precisando para agora, para ontem. Então, isso daí flui. Mas sabe? Você caminha junto com a tua equipe, Caminho junto. Quando eu trabalho no hospital já há alguns anos. Você não sabe, não vou ficar falando anos, mas eu fui para lá, o hospital tinha 6 anos de idade. E aquilo me fez crescer junto com ele, né? Eu falei que tinha 2 histórias muito bacanas na minha vida e eu preciso contar a segunda. Eu falei a de Dr. Lofego, né? Eu larguei um concurso público, eu larguei um emprego que tinha estabilidade para ir para uma carteira assinada sem medo. A segunda história, ela é bem simples, mas que nunca esqueci. O doutor Edilson, além de ter trabalhado comigo nessa unidade de saúde, ele foi provedor do Hospital Rio Doce. Então, ele foi meu chefe no Hospital Rio Doce. Mas sempre foi uma pessoa muito carismática, muito brincalhona. E um determinado dia, uns anos atrás, ele chegou, eu estava numa festa, eu e meu esposo, e ele chegou e falou assim, nossa, Fátima, quem te viu e quem te vê. Aí eu falei, por quê? Eu já te vi a vida inteira, eu te vi de calça coringa, tênis alpargatas e camiseta Hering, né? E aí agora você está assim... Isso mostra como assim, que ele te observou, né? Exatamente. Como ele te observou. Era praticamente o meu uniforme, entendeu? Que era o que mais confortável e barato tinha. Então... E nessa ocasião que ele te viu, como é que você estava? Eu estava produzida, né? Não estava produzida pelo nego, mas eu estava produzida, tá? Viu, nego? O nego está na nossa plateia, gente. É isso aí. Jaque. E a questão de deixar um legado, eu acho que também tem muita coisa que influencia. As pessoas que te inspiram, você observar, você estudar, você se comprometer com a instituição que você trabalha, sabe? Você não está lá só para cumprir uma carga horária. Você está lá para desenvolver o trabalho, e desenvolver um trabalho com gente. E quando a gente fala em gente, em equipe,
se eu não me engano, você tem quase 700 colaboradores. Hoje nós temos 713 colaboradores. É lógico que se você falar assim, Fátima, você conhece todos? Eu falo, não. Sim. Porque o hospital funciona diurna e noturnamente, Sim. né? Então, 24 horas por dia. exatamente. Né? Tirando aquele momento da ambientação, que você chega, dá um alô, dá uma palavra de otimismo para quem está chegando, depois você acaba não vendo os funcionários que trabalham à noite, né? Mas é um convívio que a gente ensina as pessoas a serem carismáticas. Isso é gostoso. Sim. A gente tem falhas, muitas falhas, mas o ser humano que a gente cuida, ele tem que sair do hospital feliz, ele tem que sair do hospital satisfeito. Quando você fez a campanha do Outubro Rosa, que você comentou, eu participei diretamente com você e a gente via os depoimentos daquelas pessoas, era do coração. Sim. Falando dos médicos que as assistiam, né? Falando das equipes de enfermagem, de apoio, né? De limpeza, o carinho que elas falavam. Os depoimentos que a gente também teve a oportunidade de ler na ocasião da campanha, você percebia que eram todos sinceros. Sim. Porque ali a gente não manipulou a informação. O site do Outubro Rosa estava aberto durante o período inteiro do mês de outubro e as informações que a gente recebia eram elogios. E a gente está falando de pacientes de câncer, que é uma doença sofrida. Sim. É uma doença de dor, que não afeta somente a si, mas a família inteira, todos que estão ao seu redor, né? Pois é, e no hospital a gente tem grandes projetos de melhoria contínua desses trabalhos, né? Mexer com gente é muito difícil. Sim. E você também, além de você treinar seus funcionários para a questão técnica, você tem que dar um apoio psicológico para eles, e é isso que o Hospital Rio Doce faz. Porque quem mexe com paciente grave, paciente de Covid, paciente oncológico, né? Ele fica emocionalmente abalado, né? Psicologicamente arrasado. Tem situações que você tem que afastar o funcionário, dar um tempo, sabe? Chamar a equipe de psicólogos, acompanha esse funcionário. E é isso o bacana, é a empresa se preocupar com os seus colaboradores. E isso o hospital faz com maestria. E isso é para poucos. Hoje em dia não são todas as empresas que têm esse olhar, que é uma pena. Mas eu acho que o hospital, ele chegou assim, num nível de maturidade, isso daí eu falo assim, não é a Fátima. A Fátima é uma peça da engrenagem, mas eu tenho um provedor que vai lá todos os dias, que é sorridente, que chega, dá bom dia a todo mundo, sabe? Que é carismático, que conta história. Eu acho que isso é o bacana. Que eu vou ter o prazer de entrevistar também. Vai ser maravilhoso. Nesse programa. Tá? Então, Jaque, eu acho assim, durante a minha trajetória, eu não fiquei a vida toda no hospital, porque eu não quis. Em 2006, eu fui convidada para ser secretária de saúde e eu achava assim que era um bom motivo para mim sair do hospital para encerrar minha carreira profissional. Já aposentada, né? Então, aí trabalhei na secretaria, depois terminou o mandato do prefeito Zé Carlos. Eu fui trabalhar com meu esposo na fazenda, depois eu fui convidada para ser diretora da Câmara. Mas me conta essa história aí, fazia o que na fazenda? Eu tinha um orquidário, eu ajudava meu marido na parte da administração da fazenda. E comercializava essas orquídeas? Hein? Comercializava essas orquídeas? Não, era uma coisa minha. Era prazer, hobby? Era prazer, hobby. Deve ter triplicado a produção de orquídeas, já criou um processo lá de gestão de orquídeas, não? Deixou o marido enlouquecido lá porque fez um processo? O orquidário, infelizmente,
depois que eu voltei para o hospital, eu não tive condições de continuar. E aí ele né? deu fim à produção de orquídea na fazenda, Aí não? nós fomos assim, tira a orquídea daqui, amarra numa árvore e fomos distribuindo as orquídeas. Porque o orquidário está lá me esperando. Profissionalizou demais essa fazenda, né? O orquidário está lá me esperando, sabe? Entendi. E a fazenda é assim, o meu esposo é uma pessoa muito voltada para a agricultura. E ele ama a fazenda. E meus filhos foram criados subindo morro, descendo morro, né? Com essa trajetória de fazenda, levava os amigos. E essa vida familiar nossa sempre foi muito bacana. A gente sentiu muito quando eles foram estudar fora, mas hoje estão aí retornando. Que bom. A minha filha fez dermatologia, já está com o consultório dela. A Marina, ela é uma pessoa... São 2 filhos médicos. 2 filhos médicos. Olha, Fátima, eu vou te falar uma coisa. Você tem tanta história boa para contar que eu acho que eu vou ter que fazer a entrevista com você em capítulos. Porque, infelizmente, o nosso tempo está esgotando. Estreia eu chegando hoje na casa, acolhida pela Rede Sim. Não posso explodir meu tempo, senão eles explodem comigo no programa 1. Quero te agradecer muitíssimo. Mas eu, infelizmente, vou ter que terminar a nossa entrevista por aqui, te agradecendo muito, 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 muito. Estou feliz da minha vida por ter tido você no meu primeiro programa, que isso é significado de sorte. Jaque, eu quero encerrar só falando uma coisa. A gente tem 2 coisas bacanas na vida, a família e o trabalho. Eu acho que o resto é consequência. Sem dúvida. Se você tem um trabalho que você gosta do que faz, você é feliz. Sim. Se você tem uma família bacana, que você aprendeu a respeitar o espaço de cada um, mas de uma certa forma quer vê-los todos juntos, né? Sim, lógico. sim. A mãe é aquela galinha, né? Os que quer botar os pintinhos embaixo, pintinhos. sem dúvida nenhuma. Mas eu não mudei nisso ainda, não. Mas estou chegando lá. Eu vou fazer um Mentes ao Avesso especial com os pintinhos, que eu quero conhecer esses filhos. Eu quero conhecer e vai ser um programa especial. Mas, muito obrigada. Eu te agradeço o carinho que você tem, não só por mim, pelos meus filhos e pelo hospital. Tenho. Muito obrigada. Você fez um trabalho lindo que a gente sentiu orgulho de estar lá dentro. E estarei sempre à disposição de vocês, sempre. Muito obrigada. Tá bom? Tá? Gente, é uma pena terminar uma entrevista dessa. Eu gostaria de ficar com ela a tarde inteira aqui, conversando a noite inteira, a manhã inteira. A gente volta na semana que vem com mais Mentes ao Avesso, com mais entrevistados. Espero que vocês tenham amado essa entrevista como eu amei. E lembre-se, quem não sonha, não realiza. A gente volta semana que vem com mais um entrevistado especial para vocês. Muito obrigada. Até a próxima.